você já chegou aqui no YouTube, se já estava, você já sabe o que está rolando. Se você chegou agora, você sabe que a gente vai conversar com o analista de mercado, Eduardo Vanin, da Agriinvest Commodities, para entendermos principalmente quais são as perspectivas para a demanda chinesa pós-feriado do Ano Novo Lunar. Uma semana de descanso para os chineses ficarem ali alinhados e voltarem com fome para o mercado. Será que é isso que vai acontecer? Eduardo Vanin já está conosco, certo? Já está conosco o pontual Eduardo Vanin, certo? Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente. E aí, Carla, beleza? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Feliz ano do coelho para você, Eduardo Vanin. Isso aí, eu sou um coelho, tenho 3 filhos. Começamos Ó, bem. e deixa eu já falar o aniversário desse cara aqui atrás, ó. Ah, não. João Schaffer tá de aniversário? Não parece, mas ele tem 60 anos. 60 é a fonte da juventude paranaense. João Não. Schaffer, feliz aniversário, meu amigo, de todo o Ó, tá time do mandando um Notícias feliz Agrícolas. aniversário aí pra você. Feliz aniversário, amigo. Maravilha, só alegria. E aí, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo beleza. Usou esse feriado para descansar, Eduardo Vaninha? Só relax com a China Até descansando? que não, né? A Argentina aí né? Foi foco do mercado, substituindo um pouco a China. Bom, mas a minha primeira pergunta para ti é o seguinte: como é que vai ficar a demanda chinesa, principalmente por soja, Vanin, depois desse feriado, desse feriadão na China, uma semana, Ano Novo Lunar, passou? Como é que fica a demanda a partir de agora? Bom, alguns sinais positivos, outros negativos. O sinal positivo, claro, o maior de todos, é não termos mais o zero Covid. Então, isso aí já é uma vitória tremenda. Até o FMI já revisou para cima seu número. Lá em final do ano, o FMI tinha reduzido o crescimento da China, considerando que ainda teria o zero Covid aí para esse ano. Aí seria de 4,4%, contra 3% o ano passado. Mas agora já revisou para 5,2%. O FMI está. E os bancos de investimento também, todos eles autistas com essa nova história da China, recuperação, aceleração. É o único país do mundo que pode fazer estímulo hoje, porque sua inflação está abaixo da sua meta, 1,8% de inflação. É invejável para todos os países. Esse é o ponto. Vanin, pois é, quando a gente olha para isso, a gente vê que isso chega até a surpreender diante de algumas perspectivas anteriores que nós tínhamos, né? Sim. Sem dúvida, sem o zero Covid, você, além da demanda reprimida e também a aposta que, de novo, a China, mais uma vez, para sair do buraco, vai colocar para rodar o seu mercado imobiliário, a construção civil e projetos do governo, e isso tudo faria, esse coringa que ela sempre tem na mão, seria novamente o carro-chefe aí de tirar a China da lama. E essa é a aposta. Por isso, recomendação de compra para as commodities, minérios, metais, os grãos também. É assim que os bancos de investimento estão olhando hoje. Ivanin, durante esse período, você inclusive destacou esses relatórios de algumas instituições financeiras dizendo que a China seria realmente um motor importante para tirar a economia global do fundo do poço com essa reabertura, com essa volta da normalidade, incluindo preços mais altos das commodities. O Goldman Sachs foi um exemplo importante dessas sinalizações de preços mais altos para as commodities, né? Sim. Bom, é bom. O Goldman Sachs falou: em 3 meses a soja chega a 16,5. O petróleo chega a $100 no final do ano. O cobre subiria mais de 30% do preço atual. O Goldman Sachs não é muito acertador, tá? Nesses relatórios. Eu acho que eles são acertadores pra caramba quando se trata do que eles chamam lá de mesa proprietária, que é as próprias apostas que eles fazem que ninguém sabe. Então, vamos ter uma cautela com esse tipo de relatório. Mas o ponto é que existe sim esse fator positivo, mas ainda existem perguntas que não temos respostas por enquanto. Por exemplo, construção civil. Ok, é o Tá. coringa sempre, é o motor da economia e é o que sempre tira a China da lama. Mas nós temos que lembrar que das 20 maiores construtoras chinesas, 17 delas estão com sérios problemas de caixa. Não estão conseguindo gerar
caixa como antes. Isso porque o governo continua com algumas medidas, por exemplo, não pode mais fazer vendas, pré-vendas, de onde Tá. elas levantavam o recurso necessário para começar uma obra. E então poucas empresas têm capacidade hoje de fazer um boom de construção civil. O que, na verdade, o governo quer hoje, dessas 17, das 20, é que elas entreguem os apartamentos que elas começaram lá atrás e que já receberam esse dinheiro dos mutuários chineses, que elas entreguem isso aí. Portanto, se você pegar qual é mais ou menos um número mágico assim de gasto de consumo de aço e cimento, 70% é na fundação. Depois disso é a perfumaria, é o vidro, é o gesso, etc, etc. Tá. É o cobre e assim por diante. Esse é o ponto importante. Talvez não tenha esse boom de crescimento como é o esperado, falando de construção civil. E por que a construção civil? Porque é o carro-chefe, é o motor, 30% do PIB vem daí e emprega uma em cada 4 pessoas. O Lee Keqiang, que está indo embora agora em fevereiro, que é o reformista e o Sim. vice-premier da China, Tá. ele fala o seguinte, que agora a aposta e o esforço do governo tem que ser nos serviços. É uma antiga diretriz da China, mas que nunca deu muito certo. Substituir a exportação, o investimento, a indústria para serviço. Quer dizer, serviço é consumo, é geração de emprego, fazer essa transição. Esse é o que ele está deixando aí de legado. Vamos ver se quem vai ficar vai seguir esse caminho. Vanin, todo esse contexto, ele já está sendo refletido pela demanda chinesa por commodities agrícolas, como a soja, ou como as carnes, ou como os derivados de soja, outros grãos para a produção de ração, milho, trigo. A China comprou bastante cevada também, de acordo com os seus relatos aí dos últimos dias, das últimas semanas. Como é que tudo isso está se traduzindo em consumo por commodities agrícolas? Ou ainda não aconteceu? Carla, tudo desacelerou, tudo. Tá. Quando a gente olha recebimento. Olhar o recebimento é olhar para trás. É olhar o retrovisor. E aí o recebimento de tudo isso caiu. De carne, de óleos, de cereais e também da soja. Agora, como que isso vai ser daqui para frente? O ponto é que está muito caro. Quando a gente pensa em importação de milho, por exemplo, tem que valer a pena. Você tem que pensar que lá do outro lado existem tradings que vão comprar para vender no mercado interno. E só faz sentido se há um espaço, uma arbitragem possível aí. Por muito tempo, durante todo esse ano de 2022, por exemplo, o milho não valeu a pena. O milho na China ficou mais barato em relação ao milho importado, com todos os custos embutidos. E por isso não andou. Também não andou o sorgo. Se você pegar o sorgo que a China importa aí quase 7 milhões todo ano, e principalmente os Estados Unidos, praticamente não comprou nada para a temporada essa 22-23, porque o sorgo ficou muito caro, não vale a pena. Então, portanto, a China tem demanda? Claro que tem, só que há um descasamento de preço, mercado interno muito caro, o mercado externo muito caro, e o mercado interno vai subindo, mas de uma forma lenta. Tanto é que agora o milho na China está aí perto do seu nível recorde. Demorou praticamente um ano para voltar nesse nível. Esse é o ponto. Está muito caro ainda. Isso vale para todos para todas as e também vale para as carnes, porque a carne bovina acabou ficando caro em relação também às outras carnes dentro da China. Lembrando que agora a carne suína está caindo bastante. E como é que eles vão se adequar a isso? Eles vão olhar para esses altos preços e vão tentar ali garantir um abastecimento interno, eles vão escalonar mais essas compras. O que está planejado diante desse cenário? Eu vou dar um exemplo que é o milho. Há uma tempestade perfeita aí no ano passado, onde, se vocês lembrarem, o calor na China foi de matar, no vale lá do rio Yangtze, que é o vale onde se planta o arroz e também 20% do milho. Ali pegou fogo, não literalmente, mas ficou muito quente, acabou prejudicando bastante o arroz e também o milho. Portanto,
A China que usa parte desse arroz dessa região, que não é um arroz de muita qualidade, de uma boa qualidade, vai para rações. E não tem esse arroz agora. Tanto é que o governo anunciou hoje que vai fazer um leilão de 15 milhões de toneladas de arroz lá de 2018, que provavelmente não serve mais para consumo, e ele vai para indústrias de rações e para aliviar. Isso só mostra que a coisa está apertada lá. O milho está caro e há poucas alternativas. E com essa queda do recebimento de sorgo, cevada, trigo, ração, etc. e tal, também não há esse produto importado disponível no mercado chinês. E aí, tudo isso junto acaba trazendo um aperto para o milho e é uma oportunidade para o Brasil, sem dúvida. Tá. Esse exemplo é bem claro para a gente entender o que está acontecendo por lá. Agora, quando a gente olha, por exemplo, eu imagino que isso se traduza também para os processadores de soja que devem estar com suas margens talvez um pouco mais apertadas nesse momento. A margem na China tem, no mínimo, aí 18 meses que tem oscilado para muito ruim, um pouco ruim. Muito ruim, um pouco ruim. Não, ela não tem sido boa praticamente em nenhum momento, salvo agora, outubro e novembro, que foi muito bom. Deu uma margem muito boa para eles. Isso porque o suíno voltou a ter uma margem positiva. Se vocês lembrarem, lá em maio estava uma desgraceira total, e aí começou junho melhorar, e aí agosto, setembro, outubro, novembro foram meses muito bons. Agora volta a ficar ruim de novo. A resposta é essa: tem que vender farelo, tem que ter demanda por farelo. E para isso precisa do suinocultor e também de ave, que está crescendo bem agora na China, e também a produção de peixe, mas é sazonal, agora a sazonalidade é de baixa. Esses setores eles têm que acelerar em termos de crescimento de consumo. E aí a gente vai ver a China vendendo mais farelo com margem e, por isso, demandando mais soja. Como é que. Porque assim, a gente sabe que para janeiro, para fevereiro, a China está abastecida legal. Como é que tá para março, abril, os próximos meses, e como é que ela vai pulverizar essas compras? Onde é que ela vai comprar, Vanim? Esse é um ponto importante. Fevereiro, do total que a gente estima aqui de 6,5 milhões de recebimento, praticamente 80% disso era Brasil. Mas a gente já vê que isso é pensando não em recebimento, mas em embarque. O embarque aqui no Brasil em fevereiro vai ser pequeno. O line-up já está em 6 milhões, só que o percentual colhido é menos de 5%, que vai dar uns 8 milhões de toneladas. E sendo que esses 8 milhões, parte vai para a indústria, parte vai para a semente, e uma partezinha vai para a exportação. Quer dizer, só vai começar a engrenar a partir de março. O chinês vai ter que se virar em algum momento entre março e abril. Ele vai receber menos soja. E por isso, há alguns negócios realizados aí de soja americana, e para quem quiser na China receber soja rapidinho, onde tem soja e tem logística, é os Estados Unidos. Portanto, a gente pode ver mais alguns negócios. Só que tem que lembrar o seguinte: nesse momento, se você fosse uma Cargill, por exemplo, uma Bunge, você poderia estar vendendo os Estados Unidos como origem opcional. Aí poderia estar tanto embarcando nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, se a logística permitir. É comum esse tipo de negócio. É que tem que ser um acordo entre as duas partes. Quer dizer, o contrato tem que incluir isso aí. A gente pode ver mais reportes dos Estados Unidos? Sim, que pode não se cumprir lá na frente. Esse é um ponto bem importante. E se a gente pegar o Programa Americano de Exportação, ele está um colosso. 46 milhões e 500, só falta menos de 8 milhões para bater o número do USDA, tem 30 semanas ainda, portanto está bem acima do ritmo necessário, podendo continuar crescendo aí para essas próximas semanas devido ao atraso aqui no Brasil. Mas uma coisa é vender, a outra é embarcar. Tá. Agora, te preocupa ou como te preocupa, porque eu imagino que preocupe, como é que te preocupa esse atraso na nossa colheita, Vaninho? Eu imagino que a gente já tenha uma espera de navio nos portos, a gente tenha uma pressão sobre os nossos prêmios, né? Eu tenho acompanhado essa questão dos prêmios nos últimos dias, a gente tem uma pressão, e o produtor está com a sua soja comercializada num volume menor do que em anos anteriores. Tudo isso lá na frente pode culminar em pressão mais agressiva sobre os preços, mesmo que a gente tenha uma demanda melhor por parte dos chineses ajudando os preços na Bolsa de Chicago, por exemplo? Olha, esse é um ponto bem importante e é uma janela de oportunidade para o produtor.
É o seguinte, nós temos agora uma cobertura pequena das indústrias brasileiras, da indústria chinesa, e tem no meio disso a trading, que já vendeu para a China esse volume, como você falou, a China está bem coberta para fevereiro, e tem essa dificuldade de conseguir esse grão. Portanto, a trading ela vai estar pagando acima da paridade de exportação nesse momento. E aí é uma oportunidade para o produtor. Quando tudo se resolver, vamos dizer, daqui a um mês, em termos de Programa Brasileiro de Exportação, ela não vai mais precisar pagar tudo isso. E a indústria provavelmente daqui a um mês vai estar mais coberta. Portanto, ela também vai poder baixar os preços para mais perto da paridade de exportação. Nesse momento, eu vejo uma oportunidade de venda para o produtor. E aí você falou do prêmio. Exatamente isso. O Brasil vai ter uma super safra. E a logística vai ficar cara. Já ficou. Eu peguei aqui, falando ontem com uma processadora de soja. Semana passada, ela levou farelo lá do oeste do Mato Grosso até Imbituba, lá em Santa Catarina, a R$400 a tonelada. Hoje, quer dizer, uma semana depois, já está 500. E a tendência é chegar a 550. Ai. Aí o frete, ele vai jogar contra o produtor, não tem como. E lembrando que temos uma deficiência de armazenagem que é a mesma armazenagem para uma produção bem maior. Lembrando que ainda temos milho da safra velha, temos trigo, que não ainda está aí, aqui no Paraná, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, e temos daqui a pouco uma outra safra de milho entrando, e tem soja do ano passado ainda. Vanim, em suma, a gente tem, então, uma queda de braço agora para o mercado da soja, principalmente para a soja brasileira. A gente pode dizer isso porque a gente tem ali uma perspectiva interessante de consumo, embora com alguns pontos de alerta, mas a gente tem algumas dificuldades aqui no Brasil que vão ter que ser suplantadas pelo produtor com uma estratégia de comercialização mais eficiente para driblar esses pontos. É mais ou menos por aí? É por aí. Se eu fosse produtor e tivesse soja hoje, já estou colhendo, tenho soja. Eu venderia e compraria calls em Chicago. Por quê? Chicago, o estrago está feito. O programa de exportação é grande, é maior do que o necessário, podendo até crescer um pouco mais. Há uma disputa por soja lá, há um aumento de esmagamento, daqui a pouco há todo um papo de que vai se plantar mais milho, menos soja, etc. e tal. Então, a tendência é Chicago ficar firme ou até subir mais. Tá. Por exemplo, como o Goldman Sachs mesmo falou. Agora, os prêmios aqui no Brasil, não. Provavelmente eles vão, se Chicago subir, eles vão cair mais, na medida em que o produtor tiver que vender. Operação Caixa é a operação desse ano. Até porque a taxa de juros é muito alta, estoque parado é dinheiro parado, e também a armazenagem aumentou bastante. Tá bom que algum produtor aí, aqui ou ali, fale, não, minha cooperativa aqui, ela não me cobra. Não cobra, vírgula. Eu peguei aqui um exemplo, semana passada, o produtor, aqui no Paraná, a soja era R$173, safra nova, entrega a fevereiro. Aliás, era R$175 spot, ali em janeiro, quando ainda não havia soja. Só que a cooperativa dele pagava para ele 160, 16 a menos do que o preço de mercado. Tá aí a armazenagem. Tá bom? Então, não se engane, a armazenagem custa dinheiro. Interessante que eu recebi uma mensagem também de um produtor do Paraná ontem, dizendo o seguinte, bom sinal, né, diante do comportamento ali dos preços nos últimos dias, mas para não correr risco, já vendi mais ou menos 60% da minha safra a R$175, custo em torno de 160. O importante é dormir tranquilo. Eu achei interessante essa postura dele de entender que ele não está perdendo, né, Vaninho? Que ele talvez se subir, está deixando de ganhar, mas ainda assim tem como fazer uma estratégia para que se o mercado suba, ele participe das altas. Quer dizer, então como é que é o nome dele? É Márcio. Márcio, é isso aí. Você já vendeu 60%. O seu risco agora é o mercado continuar subindo. A gente sabe que se o mercado subir demais, custos vão subir, etc. e tal. Portanto, é interessante você continuar participando do mercado. E para isso existem as ferramentas de bolsa, na Bolsa de Chicago, as calls. A gente gosta aqui para simplificar o seguro de alta. Você já vendeu 60%, compra calls lá e se subir, você vai participar. Agora, o teu custo aí, R$160, tá demais, hein? Tá até maior do que da Embrapa, que geralmente puxa para cima. Mas tá bom. Mas perfeito, parabéns aí pela comercialização.
Graças a Deus a gente está avançando, né, Vanin? Os produtores estão entendendo que não dá para. Ah, vamos ver o que vai acontecer, comprar, como o seu colega Marcos Araújo, comprar um bilhete para assistir o mercado se mexer. Não tem como mais. É outra realidade. Não dá para sermos o maior produtor mundial e o produtor se comportar dessa forma. Sim, sim, esse é um ponto. Ó, no nosso levantamento, essa safra mais ou menos, só custos, só o variável, os insumos, Tá. 28 sacas, 8 a mais do que o ano passado. 28 Sim. sacas para uma área de 43 milhões e 500 mil hectares, estamos falando aí alguma coisa perto que o produtor já deveria ter vendido, 75 milhões, 78 milhões de toneladas, que daria mais ou menos uns 48% da safra. E hoje a Não gente chegou a aconteceu. 30, e nós estamos chegando a 30. Quer dizer, o produtor está descoberto, inclusive nos custos. E essa conta é o que deixa muito claro que não tem ambiente para o prêmio continuar subindo e sendo esse o vetor de formação de preço mais alto para o produtor brasileiro. Os sinais são bastante claros, né, Vani? Sim, sim. Olha, o ano passado, com aquela quebra toda, o prêmio até subiu na safra, mas depois Sim. ele caiu. Antes da entrada do milho, com uma safra bem menor de milho e de soja. Se a gente pensar numa safrinha para esse ano, potencial de 95 milhões ou até mais, então nós vamos ver um efeito maior do que nós vimos no ano passado. A não ser que a demanda da China realmente seja uma coisa de louco e venha aí varrer o mercado e levar tudo muito rápido. Mas não é eu não trabalho com isso ainda. Vani, te preocupa a volatilidade do dólar ou essas baixas consecutivas que nós temos visto? A gente está falando de um dólar agora, R$ 5,07, 0,2% de queda. É um ponto também que vai ser importante da gente monitorar e como ele vai influenciar a dinâmica de venda do produtor brasileiro? Ah, com certeza. Agora o Brasil volta aí à parte política e vai ser bem intensa. O câmbio é difícil, porque em momentos que nós não temos uma agenda política, aí ele segue os fundamentos. Temos uma entrada de recursos, claro, muito devido a essa expectativa que a China vai acelerar. O Brasil, claro, sempre é muito associado a esse cenário. Mas, quando a agenda política começar a entrar no radar e também começar a pesar, e aí o câmbio vai refletir isso aí pode ser diferente. Se tudo correr bem, claro, o Brasil tem fundamento. Agora, os números bons que nós temos hoje, eles foram fabricados com base no passado. Commodities mais altas do que estão hoje, arrecadação crescendo, dívida PIB caindo, inflação em queda, etc, etc, etc. Então, eu não acho que teremos esse céu de brigadeiro para 2023, quando a gente olha fundamentos brasileiros. E hoje é dia, hein, Eduardo Vani? Hoje é dia. No Dia do Fed? Congresso. Não, é dia do Fed, é É, dia do Fed, é dia do Copom e é dia que os parlamentares vão passar por um tapete vermelho para tomar posse no Congresso Nacional. uma maravilha, vamos ver. Por enquanto, tá tudo muito calmo. Tô Mas antes achando. antes do tsunami, né? Falam que a água fica tranquila. É isso? Hoje a manchete já logo cedo era: não, vamos ter ali uma disputa para a Câmara dos Deputados entre Arthur Lira e Chico Alencar. Marcel Van Hatten vem aí, hein, correndo por fora, anunciou sua candidatura, e aí o que vai acontecer? Olha, Eduardo Vanin, 2023 só terminou o primeiro mês e já está interessante da gente registrar ali nos livros de história, viu? Com certeza. Vamos ver. Câmbio sempre uma caixinha de surpresa e tem fatores que vão entrar aí durante o ano que não estão agora nos preços. Vamos ver. E para quem quiser aí acompanhar, posso fazer um jabá? Eu já ia te chamar para esse jabá, que eu já estou aqui com o negócio aberto. Eu já sei até que Ah, horas. 4h25, é isso, maluco? 4h25, o João e o Davino farão a live da festa de aniversário dele. Por isso a super Vai quarta. ser O uma pessoal festa do achando que é pijama, tá bom? Bom, vai ser a live do Fed. O que vai... A leitura da coisa toda. Vão chamar o Jeremy Powell para cortar bolo, primeiro pedaço, aquela coisa toda.
Isso, O primeiro pedaço hoje é para o Jeremy Powell. Eu entendi. Tem que dar um docinho na boca daquele senhor para ver se ele fala, né, uma coisa boa pro mercado. Que nas últimas 2 reuniões só foi o balaço. Se você lembrar lá na reunião lá de dezembro, acho que foi dia 13, 14 ou 14, 15, o mercado caiu uma semana antes e 2 semanas depois. Foi uma desgraceira, falando de bolsa. É para dar emoção, porque tem pouca. Então vamos trazer esses negócios de super quarto. O pessoal tá achando que é Federal Reserve, Selic, não é aniversário do João Schaffer, e daí teve, coincidentemente, esses outros acontecimentos que a gente vai. Então, 4,25, hein, Vaninho? Vaninho, no @Agrinvest, certo? @Agrinvest, isso aí. É isso. Vaninho, boa semana para ti, viu, meu amigo? Bom mês de fevereiro. Abraço no Sr. João Schaffer, de toda a equipe do Notícias Agrícolas. Tá mandando um abraço para você, ô, maluco. Então tá bom, maravilha. Vamos lá. Semana que vem tem USDA, tá bom? Então, dia 8 aí, marca na agenda. E nesse USDA, bem importante, porque daí traz, mais ou menos assim, vai definir o tamanho da safra, da Argentina, principalmente. Dia 8, marca na agenda. Dia 9, 8, marca aí na sua agenda. Então, dia 9, marca aí na sua agenda. Bom Dia Agronegócio, com Carla Mendes, traduzindo o USDA para os colegas no dia seguinte, na manhã seguinte. Não percam. Obrigada, amigo. Até a próxima. Bom trabalho para ti por aí. Grande abraço, até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o grande e único Eduardo Vanin. Eu digo, as análises sempre muito completas, mas a didática e a leveza para levar essa informação até ti de forma muito próxima. Então, acompanhem. Se você está chegando agora, já essa entrevista estará completinha na íntegra para você aqui no noticiasagricolas.com.br e informações importantes. Então, temos boas perspectivas da demanda chinesa, o entendimento que nós teremos de como essas compras acontecerão, onde é que a China vai comprar. Nós estamos com a nossa colheita atrasada. Se eles precisam de soja rápido, boa logística, garantia de entrega, vão comprar nos Estados Unidos, o que dá espaço para que a soja se mantenha firme na Bolsa de Chicago. Agora, nos embarques mais longos, talvez vai olhar para o mercado brasileiro, porque teremos uma soja mais competitiva, mais acessível, mas estamos com a nossa colheita atrasada, ainda não temos soja para entregar para os chineses. A gente está falando de um line-up que já passa de 6 milhões de toneladas, né? Do que já foi contratado para embarcar. Então, ainda precisa comprar uma soja que ainda não foi colhida. Então, o ambiente para os nossos prêmios é de pressão, para Chicago é de manutenção da firmeza e olhar para a volatilidade do dólar. Perceba como você tem oportunidades. O importante é fazer a sua estratégia. A Agrinvest é um exemplo de onde você pode buscar garantir essa estratégia. O Vaninho foi bastante claro. Eu, se fosse produtor, venderia minha soja, compraria calls em Chicago, porque a tendência é da firmeza ou até subir um pouco mais. Mercado subiu, você vai participar da alta. Mercado caiu, você está protegido da baixa, tá? É importante você ter esse entendimento de que hoje essas ferramentas estão disponíveis para você. Então, procure um profissional da tua confiança, alinhe a sua estratégia de comercialização, porque temos ali forças puxando para os dois lados, mas com janelas de oportunidades importantes para o produtor brasileiro de soja agora, certo?